Olá pessoal! A partir de agora na disciplina, nós vamos estudar um pouco a respeito dos órgãos que compõem o corpo do vegetal. Nós vamos estudar um pouco sobre a estrutura interna desses órgãos e também a morfologia externa. Nós vamos começar esse estudo pela raiz. A raiz vai apresentar uma grande variedade de morfologias entre as diferentes espécies do reino vegetal. É sabido, entretanto, que as raízes não apresentam tantas morfologias diferenciadas quanto apresenta, por exemplo, o caule. Isso se dá porque a raiz vive em um ambiente altamente controlado, que é o interior do solo, na sua maioria, né? E isso faz com que a raiz esteja em um ambiente que não sofre tantas pressões ambientais quanto sofre um caule, que está exposto às variações da atmosfera, variações de temperatura, chuvas, contato com indivíduos herbívoros, temperaturas distintas, vento, peso de neve em regiões frias. Todas essas características são muito variáveis no ambiente externo do solo, junto à atmosfera. Dentro do solo, o ambiente é mais controlado. E como a função da raiz é basicamente absorver nutrientes, água e sustentar o corpo da planta, a raiz acaba não apresentando tantas morfologias diferenciadas quanto apresentam os caules. As morfologias diferenciadas que a raiz apresenta vão estar ligadas a funções distintas que não as funções primárias do caule, da raiz. E isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Basicamente, o que nós temos como função, como acabei de comentar, a absorção da água e dos íons minerais que estão presentes no solo, além de fazer a fixação do vegetal no solo e impedir com que ele tombe. Tá? Algumas raízes vão apresentar funções distintas, e entre essas funções pode estar o armazenamento de água e o armazenamento de outros nutrientes, e até mesmo processos para captura de ar. Nós temos dois tipos básicos de morfologia de raiz. A raiz chamada de pivotante ou axial, que é uma raiz caracterizada por um forte crescimento em eixo para dentro do solo, num sentido contrário, no sentido favorável à força da gravidade. Então percebam que se forma um eixo fortemente pronunciado aqui e saem raízes secundárias a partir deste eixo. Então existe um eixo principal de crescimento a partir do qual brotam as chamadas raízes secundárias. Essas raízes saem todas desse eixo principal de forte crescimento. O outro tipo de raiz básico é o tipo fasciculado ou raiz em cabeleira, justamente porque lembra, né, cabelos. Nesse tipo aqui nós não somos capazes de identificar um eixo de crescimento principal e todas as raízes vão sair de pontos na extremidade do caule, tá? Não vão sair a partir de um eixo principal que se desenvolve aqui, mas sim da extremidade final aqui do caule. Vão sair todas essas raízes a partir do crescimento de gemas aqui nessa extremidade final do caule, e elas vão crescer mais ou menos com a mesma intensidade. Nós não teríamos uma raiz que se destaca diante das demais. Todas têm virtualmente a mesma capacidade de crescimento, e por isso forma-se esse padrão em cabeleira, parecendo uma grande peruca. Isso se deve a partir do tipo de crescimento distinto de cada uma dessas raízes. Na raiz pivotante, forma-se esse eixo de crescimento muito forte, porque esse eixo ele é proveniente do desenvolvimento da radícula, que é a raiz inicial que se forma na germinação da semente. Já na raiz fasciculada, nós temos que a radícula morre durante o estágio inicial do desenvolvimento da planta, logo após o processo germinativo, e ocorre o desenvolvimento de raízes adventícias na extremidade final do caule. O que é a radícula, então? A radícula é essa raiz primária que sai de dentro da semente quando inicia-se o processo de germinação. Então a semente embebe água e ela reidrata os seus tecidos e ela emite de dentro dela uma radícula, uma pequena raiz que recebe o nome de radícula. Essa pequena radícula vai se enterrar no solo e vai proporcionar o crescimento e fixação da planta no solo, bem como a absorção da água. Em espécies onde ocorre a raiz do tipo pivotante,
esta radícula vai seguir o seu crescimento dentro do solo, se tornando cada vez mais robusta, cada vez mais forte, cada vez mais engrossada, e a partir dela é que sairão as raízes secundárias, que são raízes laterais. Todas vão brotar a partir desta radícula que vai se desenvolver nesse eixo principal da raiz, né, formando o padrão axial. Nas raízes fasciculadas, ocorre a protrusão, ou seja, arrebenta aqui o revestimento da semente, né, a casquinha da semente é arrebentada por essa pequena raiz, e ela morre logo no início do desenvolvimento dela. Então, como a planta não pode ficar sem raiz, o que vai acontecer é que nas extremidades do caule, a extremidade final do caule, vai haver a ativação de pequenas geminhas, tá? Que são como se fossem os olhinhos da batata, de onde brotam, né, aquelas brotaçõezinhas da batata. Então, essas geminhas também estão presentes na extremidade desse caule, dessas plantas que apresentam esse tipo de crescimento de raiz. Então, essas gemas são ativadas e cada uma delas vai dar origem a uma raiz diferente, todas com a mesma capacidade de crescimento. Então, vão se formar várias raízes, que a gente chama de adventícias, e essas raízes vão penetrar no solo e formar esse padrão em cabeleira. Então, não vai haver uma raiz que cresce profundamente no solo, guiando o desenvolvimento de raízes laterais. Vai haver o crescimento de várias raízes de menor porte que saem diretamente do caule. A gente chama de adventício todo o órgão que está em um lugar que teoricamente ele não deveria estar, digamos assim. Onde que a raiz deveria estar? A raiz deveria ser, a princípio, né, o prolongamento do crescimento da radícula. Então isso formaria uma raiz primária. Só que no caso das raízes em cabeleira, essas raízes elas saem a partir do desenvolvimento de gemas no caule, que não é o lugar original de origem de uma raiz. Então é por esse motivo que nós chamamos a raiz que sai do caule e que vai formar esse padrão fasciculado de raízes adventícias. A raiz pivotante vai ser muito eficiente na busca de água e nutrientes em maior profundidade, porque ela tem essa capacidade de crescimento vigoroso e pode penetrar grandes profundidades no solo em busca de água e de nutrientes minerais. Obviamente, isso vai variar de espécie para espécie. Espécies que são de porte herbáceo, pequenas ervas, não vão ter a mesma capacidade genética e nem a mesma necessidade de crescimento de raiz do que uma grande árvore. Já a raiz fasciculada vai estar mais diretamente influenciada pelas condições ambientais, porque ela vai crescer muito próximo à superfície, sem uma capacidade de penetração no solo muito grande. Por isso que essas plantas elas vão estar geralmente em regiões onde ocorre uma capacidade de reter água no solo ou chuvas frequentes, ou então essa raiz vai ter uma adaptação, como por exemplo acontece nas plantas de dunas, de crescerem com grande profusão de raízes bem rente ao solo. Então toda a água que cai na chuva é absorvida rapidamente e armazenada por essa rede intensa de ramificações de raízes bem junto ao solo. Você vai ter uma adaptação ecológica interessante também, porque é um tipo de raiz que cresce como uma rede muito intensa rente ao solo, e isso evita muito o processo de compactação e também o processo de erosão do solo, porque forma como se fosse uma rede protetora junto às camadas mais superficiais do solo, evitando o processo erosivo. A raiz tem como característica, ao contrário do caule, não apresentar nós e entrenós. E isso é uma questão importante para que nós possamos, por exemplo, diferenciar uma raiz de um caule subterrâneo, como no caso entre a batata inglesa e a batata doce. A batata inglesa é um caule subterrâneo adaptado e a raiz e a batata doce é uma raiz. A presença de nós entre nós é um fator determinante para que nós consigamos diferenciar uma estrutura da outra. A raiz ela basicamente vai se desenvolver em diferentes regiões, e essas regiões estão aqui representadas nesse esquema. A região mais apical, e aí nós vamos lembrar que o ápice da raiz está para dentro do solo, porque a raiz cresce em direção à gravidade. Então ela tem o que nós chamamos de gravitropismo, ou seja, crescimento em razão da gravidade positivo, porque ela cresce a favor da gravidade.
Então, o ápice da raiz, ele fica, na verdade, para baixo. Ápice significa ponta, e não necessariamente algo que está para cima. Tá? O ápice da raiz, ele é formado por uma estrutura chamada de coifa. Tá? A coifa é um conjunto de células que tem a função de proteção da ponta da raiz. Vamos lembrar que aqui para dentro nós temos tecido meristemático. E é graças a esse tecido meristemático que vai se dividindo que a raiz pode crescer. Então a raiz cresce, na verdade, da ponta para frente. A raiz não cresce aqui dessa região. Onde se dividem as células é aqui na ponta da raiz. Então o que vai crescendo aqui é a ponta da raiz que vai penetrando no solo. Então dessa forma, a gente tem que lembrar que o solo é um ambiente cheio de pequenas partículas que provocam uma grande quantidade de atrito nas células da ponta da raiz. Dessa forma, se o meristema ficasse exposto ao atrito que sofre a raiz enquanto penetra nas partículas do solo, essas células poderiam ser destruídas por esse atrito. Então é necessário e fundamental para o crescimento da raiz que o meristema que provoca a divisão celular que ocasiona o crescimento da raiz esteja protegido por uma camada de células que fica por fora e que vai efetivamente penetrando no solo. Essa camada de proteção é a coifa. A coifa também tem como capacidade promover a síntese e a eliminação de substâncias mucosas, que vão fazer exatamente o quê? Revestir a ponta da raiz que está crescendo com este muco, facilitando a penetração da raiz junto às partículas do solo pela redução do atrito. Então, a coifa tem a função de proteção do meristema e também a função de liberação de muco para reduzir o atrito e facilitar a penetração da raiz no solo. Logo acima da coifa, nós temos um centro quiescente, que é uma região meristemática, mas é uma região que apresenta uma baixa capacidade de divisão. Logo acima nós vamos ter a região meristemática, intensa divisão celular aqui nessa região, que vai provocar aqui a divisão das células, e as células começam aqui nessa região a adquirir uma coloração diferente. Por quê? Porque aqui nessa região as células estão deixando de ser células meristemáticas e começando a ser células de tecidos, formando os tecidos que compõem a raiz. Então aqui para dentro tecidos de condução, os tecidos vasculares, aqui nós temos células de parênquima e aqui para frente nós temos células de epiderme. Então aqui deixa de ser apenas um amontoado de células meristemáticas e elas começam a se diferenciar aos poucos até adquirirem sua função final, dependendo da posição que vão ocupar dentro do órgão. Tá? Então esta região é a região de rápido crescimento, a região de alongamento. Então aqui nós temos a região da coifa, proteção, aqui nós temos a região da divisão celular, a região meristemática, e aqui nós temos a região de alongamento celular, onde as células alongam, ganham tamanho e logo em seguida ganham função. Tá? Adquirem o formato que vão ter para determinada função. Como já vimos, por exemplo, as células do xilema, que são essas células em vermelho bem internas aqui, são células que vão morrer, né? Para poder conduzir a água de forma mais eficiente. Percebam que essa região aqui, ela não apresenta os tricomas de absorção de água, os chamados pelos radiculares. Então essa região aqui de alongamento da raiz e de rápida divisão celular é também chamada de zona lisa. A partir daqui, dessa região, onde os tricomas começam a aparecer, por essa diferenciação que acontece no tecido da epiderme, começa a haver a zona pilífera, ou seja, a zona onde ocorrem os pelos radiculares, que também é a zona de absorção de água. Vamos lembrar que a absorção de água no solo acontece pelos pelos radiculares. Então aqui abaixo, nessa região onde ocorre divisão e alongamento celular, a raiz não está preocupada em absorver água, ela está preocupada em dividir e crescer. O crescimento celular da raiz a absorção de água começa a acontecer nas regiões mais acima aqui, que são as chamadas zonas pilíferas ou região de absorção de água.
Por que nós dizemos que a absorção de água acontece via pelos, né? Os pelos radiculares são esses tricomas especializados na absorção de água. E observem aqui, uma raiz em desenvolvimento fora do solo, que é o jeito que nós conseguimos observar a formação desses pelos, porque dentro do solo, se nós retiramos uma raiz para observar esses pelos, o que vai acontecer é que eles são muito delicados. Nós vamos arrebentar todos esses pelos e não vamos conseguir observar absolutamente nada. Percebam que na ponta da raiz nós não encontramos esses pelos. É a região de divisão celular, muito intensa. Aqui para cima é que estão os pelos radiculares. Eles aumentam, observem nessa imagem aqui, ó, como eles aumentam a superfície de absorção de água imensamente, fazendo com que a planta consiga absorver muito mais água sem necessitar de um aumento do tamanho da raiz. Os pelos radiculares são muito fininhos, eles conseguem penetrar entre partículas muito pequenas de solo, aumentando a superfície de absorção e absorvendo água escondidinha entre as menores partículas do solo. Acima da zona pilífera, nós vamos ter um evento que é a suberificação da raiz, ou seja, as células mais externas, né, que compõem a estrutura da raiz, elas vão sofrer uma deposição de suberina. Nós já tínhamos conversado anteriormente que a suberina é uma substância altamente hidrofóbica e que, ao revestir as células, ela provoca a impossibilidade de troca de líquido de dentro da célula para o meio externo. Como essa troca de líquidos é que vai permitir a nutrição da célula, o que vai acontecer com a célula é que ela vai morrer. Então é nessa região vai acontecer essa suberificação por dois motivos. Nessa região é que começam a ocorrer as ramificações. Em uma raiz pivotante, nessa região é que começam a sair as raízes laterais, que vão constituir expansões da raiz principal e que vão ter como objetivo aumentar a área de absorção de água para essa raiz e fixação no solo. E também essa região sofre essa suberificação justamente para se tornar mais resistente e permitir a fixação da planta no solo. Se nós analisarmos um corte de uma raiz primária, nós vamos observar a seguinte estrutura. Tá? Nós vamos observar uma série de círculos concêntricos aqui, mostrando diferentes tipos de tecidos. O primeiro tipo de tecido que nós vamos encontrar, obviamente, é a epiderme, que aqui nesse caso, por ter sido uma raiz extraída, né, pelas técnicas de coloração, acabou que essa raiz perdeu os pelos radiculares, nós não conseguimos observar os pelos aqui. Então, mas eles existem. Se for uma zona de absorção de água, este pelo aqui vai existir. Então, a primeira camada é a camada da epiderme. Depois nós temos aqui a região entre a medula e a epiderme, é chamada de córtex. Então, esta aqui é a região cortical, formada basicamente por células de parênquima, como pode se observar aqui, né? Basicamente isso aqui tudo é parênquima, é o chamado parênquima cortical. Logo depois, nós vamos observar que existe uma linha vermelha muito intensa aqui, que vai ser a chamada endoderme, e junto da endoderme nós vamos ter uma outra camada que é chamada de periciclo. De dentro desse periciclo e dessa endoderme, nós vamos ter basicamente uma região chamada medula, cilindro vascular ou estelo. Tá? Agora nós vamos ver do que se trata cada uma dessas regiões. Obviamente a epiderme é a camada mais externa da estrutura primária da célula. A camada de epiderme das raízes não vai oferecer nenhuma resistência a trocas de água, a troca de água. E isso é uma característica muito importante porque nós observamos, né, nas aulas anteriores a respeito de estrutura de epiderme, que a epiderme é coberta por ceras, pela cutícula, que são substâncias altamente hidrofóbicas. Mas isso acontece no caule e nas raízes, que são as zonas que ficam em contato com a atmosfera e são as zonas pelas quais a planta pode vir a perder água. Então é importante que essas zonas sejam revestidas com essas ceras e substâncias hidrofóbicas para evitar justamente essa perda de água. Entretanto, a função da raiz não é perder água, a função da raiz é absorver água. Por isso não faria sentido que a raiz fosse revestida com ceras, que impediriam justamente a função primordial dela, que é a absorção da água.
Geralmente a epiderme das raízes vai ser uniestratificada para que a água seja conduzida, né, dos pelos radiculares para dentro da epiderme e já passe para os parênquimas e assim acabe logo indo rumo ao cilindro vascular para ser conduzida para as partes superiores da planta. Entretanto, nós temos que algumas plantas chamadas de epífitas, que são aquelas plantas que usam outras plantas como suporte para o seu crescimento, e aqui é importante salientar que orquídeas e bromélias, que são chamadas de epífitas, não são plantas parasita. Elas crescem sobre outras plantas ou sobre galhos e troncos de plantas mortas ou sobre outros suportes com o objetivo de captarem luz mais próxima do dossel das matas e de absorverem nutrientes mais facilmente do que seria junto ao chão. Mas elas usam as outras plantas apenas como suporte, por isso são chamadas de plantas epífitas, ou seja, plantas que crescem sobre, tá? Não são plantas parasitas. É comum que nessas plantas epífitas, que precisam regular muito bem o seu conteúdo hídrico, que ocorra uma raiz especializada chamada de velame. E essa raiz possui uma série de camadas de epiderme. E isso vai estar intimamente ligado com o processo de evitar a perda de água pelo córtex. Então, o córtex, que é a região de parênquima que fica cheia de água, ela vai ter a sua estrutura externa revestida por essas multicamadas de epiderme, fazendo com que a água que está contida no córtex não seja transpirada para o ambiente externo, evitando perda de água, principalmente por uma planta que depende da umidade do ambiente e das chuvas para capturar a sua água, não conseguindo capturar água no solo porque ela não cresce no solo. Tá? Isso pode ser observado, caso vocês já tenham visto, essas raízes esbranquiçadas que acontecem nas orquídeas, tá? Aqui orquídeas crescendo em vasos suspensos, essa raiz esbranquiçada é justamente chamada de raiz velame, por ter essas multicamadas de epiderme. Então vejam aqui, ó, a raiz velame, ela tem várias camadas de epiderme aqui ao redor, fazendo com que ela retenha a água que está na região cortical, evitando assim o processo de evapotranspiração e retendo água nos seus tecidos. O córtex vai ser a maior parte da raiz primária, vai ser constituído de parênquima e muitos espaços intercelulares para permitir a passagem de gases e de água. Tá? No córtex, pode ser que junto à epiderme se forme uma raiz que tem um reforço e que vai ser chamada de exoderme, essa camada. Não são todas as plantas que apresentam. É mais comum das plantas apresentarem uma camada de reforço de suberina ou de lignina junto aos sistemas vasculares, ou seja, na região que limita o córtex em relação à medula. Essa camada ela é chamada de endoderme. Agora nós vamos ver a estrutura da endoderme. Quero mostrar para vocês uma imagem da endoderme. Aqui nessa imagem da endoderme, nós vamos ter o que? Um reforço, tá, de suberina ou de lignina. Percebam, como eu já havia comentado com vocês em aulas anteriores, os tecidos corados em cores vermelhas geralmente estão espessados com suberina ou lignina, que são substâncias altamente hidrofóbicas. Então, o que a gente pode concluir a partir dessa informação? Geralmente vão ser tecidos mortos, ou são as fibras, ou são células de xilema, que são as células mortas por excelência. Todos os outros tecidos, como aqui a gente pode observar as células de parênquima, são células coradas de azul. E aqui o floema também, que são células cujo espessamento celular acontece com celulose. A celulose é uma substância hidrofílica, permite a passagem de água e, portanto, não há morte de tecidos. Tá? Nas dicotiledôneas, o reforço de lignina que acontece nessa estrutura chamada endoderme, ela ocorre como uma faixa, uma cinta de lignina que ocorre ao redor das células. Tá? Então é como se colocasse uma cinta de lignina espessando ao redor de toda a célula, como um cintinho mesmo, ao redor de toda a célula, né? Formado de suberina ou de lignina. Quando há um corte de tecido, a gente observa esse cinto ao redor da célula como sendo uma faixa
uma estria que acontece bem no meio da célula da endoderme, se o corte for bem feito, bem corado. Então, essa estria recebeu o nome de estria de Caspary. Já nas monocotiledôneas, o espessamento ocorre nas paredes laterais e na parede interna, ou seja, aquela parede que está voltada para o cilindro vascular, formando um espessamento em U. Então, a parede externa não é espessada, as laterais e a interna são espessadas. Então, formam um espessamento no formato de um U. Então, essas células são chamadas de células em U. Como nós podemos observar aqui nessa imagem, olha. O espessamento maior acontece nas paredes laterais e na parede interna. Tá? Aqui ocorre passagem de água normal. Observem que aqui existe uma estrutura chamada célula de passagem, onde não ocorre o espessamento de lignina. Então, a endoderme é como se ela fosse descontinuada aqui nesse espaço dessas duas células. Aqui, mais uma vez, acontece a mesma coisa. Ó. Duas células que não são reforçadas com lignina e interrompem o segmento da endoderme. Nós vamos ver o porquê que isso acontece. Agora observem aqui a estria de Caspary. Aqui nós temos as células da endoderme, tá? Essa sequência de células aqui da endoderme, e ela é cortada aqui, ó, por um fiozinho que passa dentro de todas as células. Conseguem observar que esse fiozinho bem fininho que acontece aqui no meio de cada uma dessas células, essa aqui é a chamada estria de Caspary. Isso aqui, portanto, é a formação que ocorre em geral nas raízes das dicotiledôneas. Aqui, se nós fizermos um corte transversal, nós vamos observar esses espessamentos laterais aqui, ó. Isso aqui é como se vocês cortassem o cinto, né, longitudinalmente, e nós observamos só as laterais dele. Aqui passa a estria na volta da célula, formando esse cinto aqui ao redor e fazendo com que toda a célula seja revestida por um cinto de substâncias altamente hidrofóbicas. Aqui nós vamos ter o espessamento na forma de U, que acontece geralmente nas monocotiledôneas, e a tal da célula de passagem. Tá? Então vamos imaginar qual que seria a função dessa estrutura. Vamos pensar. Um revestimento dentro das células, ou ao redor das células, feito por uma substância que é altamente hidrofóbica e que vai fazer com que a água não passe dentro da estrutura da raiz, cuja função é justamente a passagem de água. Não faz muito sentido, não é verdade? Qual seria a função dessa estria de Caspary? Bem, a passagem de água, ela acontece via duas rotas nas plantas. A rota que nós chamamos de simplasto e a rota que nós chamamos de apoplasto. Tá? A rota apoplástica faz com que a água passe a partir dos espaços intercelulares e da parede celular. Então, a água é conduzida lá dos pelos radiculares para dentro do xilema via espaços intercelulares. Nessa rota chamada de apoplasto, nós temos uma velocidade maior de passagem de água, porque a água não precisa, e os nutrientes, não precisam passar por dentro da célula. Então, eles passam pela parede celular e pelos espaços intercelulares. Dessa forma, a água passa mais rapidamente nessa rota via apoplasto. A rota chamada de via simplasto, ou rota simplástica, ela obriga a célula, a água a passar por dentro da célula. Então, ela é via interior da célula. Como a célula possui muitas substâncias lá dentro, acaba que a água passa de forma mais lenta, né, dentro da célula do que passaria pelo lado de fora da célula, porque dentro da célula ela interage com muitas moléculas. Então, a rota de preferência que a água segue para facilitar o transporte, né, da água para as vias superiores da planta é basicamente a via apoplasto. Só que a via apoplasto, como eu já havia comentado com vocês quando a gente estudou lá a epiderme, tem uma característica importante. Entre as células, que é essa via apoplasto, não existe muito sistema de defesa na planta. Então, se a água penetra contendo íons tóxicos, ou vírus, ou bactérias, ou esporos de fungos, a água passa livremente via apoplasto e acaba indo para dentro do xilema
E vamos lembrar que o xilema é um tubo morto. Não vai ter sistema de defesa também dentro desse tubo morto. Então, se a água seguir 100% do tempo via apoplasto, ela vai passar sem ser filtrada por um sistema de defesa que a planta vai apresentar dentro das suas células. Então, quando acontece de haver esse revestimento aqui, que bloqueia a passagem via espaços intercelulares, via paredes celulares, a água ela é obrigada a entrar na célula para poder fazer essa passagem para o cilindro vascular. E é por esse motivo também que essa endoderme fica junto ao cilindro vascular, porque é o último momento que essa água pode ser filtrada e escaneada para ver se não tem nada errado com ela. Então, nesse momento, a água é obrigada a entrar via célula antes de fazer a passagem para o cilindro vascular. E é nesse momento, quando ela entra na célula, que ela vai ser escaneada, digamos assim, para saber se não tem nenhum patógeno ou alguma substância tóxica nessa água, para que essa substância tóxica ou esse patógeno, eles possam ser anulados pelo sistema de defesa que ocorre dentro das células. Então, a função da endoderme é ela servir como um filtro para evitar com que qualquer elemento indesejado consiga entrar no xilema e aí ser transportado para as vias superiores da planta, para a parte aérea da planta, contaminando a planta como um todo. O cilindro vascular também é chamado de estelo. Tá? Na casa das raízes primárias, nós vamos ter eles formados pelos feixes radiais, onde nós vamos ter xilema alternado com floema. Então, xilema do lado floema, xilema do lado floema e assim por diante. Por dentro, nós vamos ter o parênquima medular, que vai ter duas funções. Formar a estrutura da raiz, dar formato para a raiz, e também vai participar na formação dos tecidos vasculares. Então, aqui temos o limite entre o córtex, parênquima, parênquima, parênquima. Aqui é a endoderme, tecido avermelhado. E aqui nós vamos ter a medula ou o cilindro vascular. Tá? Aqui dentro, parênquima. Aqui esses grandes espaços são os tubos de condução do xilema, maduros, né? Bem grandes, bem espessados para permitir uma condução eficiente de água. Aqui novamente, ó, epiderme, aqui nós vamos ter formação inclusive de exoderme, aqui nós vamos ter parênquima, 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 aqui nós vamos ter endoderme, e aqui nós temos o cilindro vascular, onde nós vamos ter xilema alternado com floema, xilema, floema, xilema, floema, e aqui nós temos grande concentração de parênquima dentro da medula, então o chamado parênquima medular. Isso aqui é um corte de uma raiz de milho. Quando nós temos a formação de uma raiz pivotante, nós vamos ter a partir dessa raiz pivotante raízes laterais, porque essa raiz vai ter que crescer formando um sistema de absorção de água eficiente. A raiz fasciculada já é uma cabeleira eficiente que cresce profusamente, como uma rede, e absorve bastante água da superfície. A raiz pivotante, nós vamos lembrar que somente a ponta dela é capaz de absorver água. Toda a parte que sofre espessamento de suberina e que segura a raiz no solo já não absorve mais água nenhuma. Então é necessário que essa raiz ramifique para formar uma verdadeira árvore lá embaixo do solo para permitir com que mais áreas de absorção de água sejam sintetizadas. Então para isso é necessário que se formem as raízes laterais. Tá? Essas raízes laterais elas vão ter origem lá dentro da raiz. Elas não se formam nas bordas da raiz, lá na epiderme, mas elas se formam lá dentro da raiz, naquela camada que fica junto com a endoderme, que é chamada de periciclo. Tá? Essa camada vai ser formada basicamente por tecido parenquimático, e a gente já viu que o parênquima tem elevada capacidade de totipotência, ou seja, é um tecido que consegue se desdiferenciar para ter atividade meristemática, ou seja, de divisão celular novamente, para formar novos tecidos. Então, aqui, junto da endoderme, então aqui em vermelho nós temos a endoderme, inclusive, observe, ó, espessamento em U, então isso aqui provavelmente é uma monocotiledônia. Então aqui ó, com esse espessamento em U, justamente adjacente à endoderme, nós vamos ter o periciclo, que é camada de parênquima com elevada capacidade meristemática. Existe uma importância muito grande para que esse
periciclo fica aqui dentro, ó, bem junto do cilindro vascular. Observe aqui novamente, ó, espessamento na forma de U, a endoderme muito nítida aqui nessa imagem, um belíssimo corte, tá? E junto uma camada bem disposta certinho, um monte de tijolinhos um do lado do outro aqui, formando o meu periciclo. O periciclo, então, ele fica junto do cilindro vascular, ele já está do lado dos vasos de xilema aqui. E é daqui que vai sair a raiz lateral. E isso tem uma razão para acontecer, tá? Vejam aqui, isso aqui é a formação de uma raiz lateral, tá? Dessa raiz, ela vai se formar dentro dos tecidos da raiz principal e ele vai sair daqui de dentro, junto do cilindro vascular. E isso tem uma importância muito grande, porque à medida que o tecido da nova raiz lateral se forma junto do cilindro vascular da raiz principal, da raiz que é o eixo, né? O que vai acontecer? Formam-se as conexões vasculares da nova raiz junto das conexões vasculares da raiz principal. Ou seja, já se formam os sistemas de canos que conduzem a água para essa nova raiz que vai absorver água lateralmente, já jogarem a água que ela absorve dentro do cilindro da raiz principal que vai conduzir a água para a parte aérea da planta. Então já se formam essas conexões de tubos, entre aspas, da raiz nova que está saindo lateralmente para dentro da raiz principal, de forma com que todas as raízes laterais se conectem com o sistema de condução da raiz principal, que é a raiz em eixo, né, a raiz axial principal, e ela possa conduzir essa água das raízes lateral direto para dentro do sistema de condução de água do xilema da raiz principal, fazendo com que esse processo ocorra de forma muito eficiente e muito rápida. Porque se a raiz lateral tivesse que largar a água que está dentro do seu xilema, que ela absorveu do solo, para dentro do córtex da raiz principal, essa água teria que percorrer todo um caminho muito longo até chegar no cilindro vascular da raiz principal e poder ser levado via xilema para as partes aéreas da planta. Então, fazendo essas conexões já no nascimento dessa raiz lateral, isso facilita imensamente o processo e torna a condução de água muito mais eficiente. Aqui a gente pode observar já a raiz lateral tendo saído já, rompido a epiderme da raiz principal e crescendo junto ao solo. Observem que interessante, todas as estruturas que eu comentei com vocês da estrutura da raiz aparecem aqui, ó. Aqui a coifa, né, que é aquela parte de proteção da ponta da raiz, aqui a zona de quiescência e aqui uma zona onde nós encontramos a coloração mais intensa. Aqui é que está acontecendo a divisão celular em grande concentração, né? Muita divisão celular acontecendo aqui, então nós temos muita área corada, porque tem muito núcleo e muitas células se dividindo aqui, e aqui a zona de alongamento, onde os tecidos passam a adquirir função. As conexões vasculares dessa raiz que está em desenvolvimento, diretamente conectadas com as conexões vasculares da raiz principal, tornando o processo de transporte de água da raiz lateral para a raiz principal extremamente eficiente. Agora é importante que a gente diferencie uma questão. Algumas plantas vão apresentar o que a gente chama de crescimento secundário. Todas as plantas apresentam o chamado crescimento primário, que é o crescimento em comprimento. Então, todas as plantas apresentam crescimento em comprimento. Crescem em altura, né, a parte aérea para fora do solo, e crescem em comprimento nas raízes para dentro do solo. Todas as plantas apresentam esse crescimento. Entretanto, o grupo das gimnospermas e o grupo das dicotiledôneas apresentam também, muitas vezes, um desenvolvimento chamado de secundário, que é o crescimento dos órgãos em espessura, em diâmetro. Então, uma árvore cresce em diâmetro. Isso não acontece, por exemplo, com uma planta de arroz, que não cresce em diâmetro, uma planta de milho, que não cresce em diâmetro, trigo, azevém. Essas plantas são monocotiledôneas e nenhuma monocotiledônea apresenta crescimento secundário propriamente dito. Tá? Quando essas plantas vão apresentar esse crescimento em diâmetro, quem vai realizar esse crescimento em diâmetro vão ser basicamente os meristemas laterais, como é o caso, por exemplo, do câmbio vascular. O câmbio vascular vai dar origem a xilema e floema secundários, porque é o xilema e floema que se originam no crescimento secundário. Esse xilema e esse floema vão ser os responsáveis por darem a espessura a um tronco de uma árvore. O xilema secundário é basicamente a madeira que constitui o tronco de uma árvore.
Tá? Então, quando há o crescimento secundário, a planta cresce em espessura. Quando isso acontece, é em função do chamado câmbio vascular e também dos meristemas secundários. Tá? O câmbio vascular vai dar origem para o lado de dentro ao xilema secundário e para o lado de fora do câmbio vascular vai dar origem ao floema secundário. Tá? Formam-se esses tecidos e, obviamente, é necessário que haja a formação de uma cobertura para o crescimento dessas plantas. Tá? Então, a epiderme ela vai ser substituída por um outro tecido chamado de periderme, que vai ter origem em um novo meristema que é chamado de felogênio. Então, a raiz vai sofrer o crescimento de uma casca mais forte, mais espessa, que é chamada de periderme. Então, observem, aqui nós vamos ter a presença do chamado câmbio, que é o meristema que vai dar origem a esse crescimento secundário. Para fora do câmbio se origina o floema secundário e para dentro do câmbio se origina o xilema secundário, que é a madeira. Tá? E aqui se forma um outro tecido meristemático que é o chamado de felogênio, que vai dar origem para dentro da sua estrutura, aqui em relação, né, à parte interna da raiz, ele vai formar o chamado feloderma, que é basicamente tecido de parênquima, e para fora vai formar o suber, que, como o próprio nome já sugere, é um tecido fortemente revestido com suberina e que vai ter uma capacidade de resistir à perda de água e de sustentação da planta no solo. Lembrando que isso é uma raiz, então é uma raiz que nessa região onde ocorre o crescimento secundário não vai haver mais absorção de água. Essa raiz vai ter como função segurar a planta no solo. Então ela cresce em espessura para segurar uma planta que cresce em espessura do lado de fora do solo também. Então uma árvore que cresce em tamanho para o lado de fora precisa de um sistema radicular robusto para segurar ela dentro do solo. Então por isso que se forma essa casca resistente do lado de fora. A gente também vai observar esse mesmo padrão de desenvolvimento quando nós estudarmos a estrutura interna do caule. Aqui, novamente, mostrando para vocês a região da feloderme, basicamente tecido de parênquima. Aqui o felogênio, que é o meristema que forma esses dois tecidos novos. E o suber, que seria o que a gente chama de casca, né? Que vai ser muito fácil da gente observar isso aqui, principalmente em caules, mas não tanto em raízes. O suber vai ser um tecido morto, obviamente, porque ele é suberificado, tá? E é interessante salientar que algumas raízes vão apresentar um crescimento secundário em espessura, mas não um crescimento secundário como este que eu estou mostrando para vocês, com formação de raiz, de xilema interno, de floema, de casca, com felogênio e com suber. Algumas plantas vão crescer em espessura, as suas raízes, mas vão ter um crescimento que a gente chama de anômalo. E isso geralmente vai se dar pela proliferação de tecidos, principalmente parênquima, e que vão ter a finalidade de fazer a absorção e o armazenamento de nutrientes. Isso então é muito comum de acontecer em plantas que têm raízes assimilatórias, como é o caso, por exemplo, da batata doce.